Bem, a minha infância foi divertidíssima, né? Eu acredito que poucas crianças tiveram o privilégio que eu tive na infância, de, mesmo fazendo parte de uma família simples, né? Eu posso dizer até que carente, humilde, né? Ter se divertido o tanto que eu me diverti, né? Fui uma criança de muitos amigos, de muitas brincadeiras, né? Brincadeiras como dar pá, peão, futebol, né? Brincadeiras de salto no pó de serra, né? Então eu tive uma infância maravilhosa, de banhos nos igarapés, de pesca junto com os amigos, né? Nas férias a gente sempre estava indo para algum sítio, para a casa de algum parente, então eu tive uma infância, cara, perfeita. Inclusive o Davi, meu filho, né? Ele fica sempre me pedindo para mim levar ele lá. Pai, eu quero ir lá no canto lá, no pó de serra, onde você grava salto. Até eu prometi para ele que ia levar ele lá. Então assim, eu tive uma infância maravilhosa, de banhos no rio, festival de praia, né, brincadeiras até tarde da noite. Quando faltava energia, a gente ia lá rodar bombril no meio da rua e tal. Na época das Copas do Mundo, né, pintava a rua para competir com as outras ruas. Então, tive uma infância maravilhosa, né? Então, eu sou muito grato a Deus pelo que eu vivi na minha infância. Meu menino buliçoso, um menino agitado, né? Agitado, que gostava de correr, que gostava de brincar, que estava sempre aprontando, né? Eu com meu outro irmão mais velho do que eu, né? O Daniel, a gente brigava muito dentro de casa, apesar de a gente ser muito amigos também, a gente trabalhava na peia dentro de casa. E a palavra buliçoso vem da minha avó, né? A minha avó passou um tempo morando com a gente, quando ela estava bem velhinha já, né? Perto daí já de morrer, e ela já estava caducando, né? Então ela, menino buliçoso, né? Qualquer coisa que a gente fazia, menino buliçoso, ela fumava, a gente escondia o cachimbo dela. Então por a gente ser muito alegre, e a gente não tinha celular na época, não tinha computador, nada, então o que tinha para fazer era traquinar mesmo, né? Então a gente era muito assim, agitado, animado, né? Assistia os filmes, aí queria fazer o que tinha no filme, né? Então a gente fazia muitas coisas, né? Eu sempre gostei de cantar, então a gente estava sempre cantando dentro de casa, fazendo microfone com espiga de milho, sabugo, usando cabo de vassoura para fazer os pedestais. Então a gente era muito agitado mesmo, na escola também. A gente não tinha tempo ruim pra gente, né? Rapaz, para adulto mudar é difícil, para criança acredito que é muito mais ainda, né? A minha mãe, mas o meu pai, eles sempre gostaram de se mudar. Os meus irmãos falam que eles vão virar nômade, tanto se mudar, né? Então, assim, quando você vai entendendo mais sobre a vida, sobre as coisas, sobre os valores, então vai ficando mais difícil as mudanças, né? E eu me lembro que a primeira vez que a gente foi para Rio Branco, a gente sofreu muito, né, com essa mudança, porque a gente não esperava nem que ia se mudar, né? E na minha cabeça não existia outras cidades, além de Cruzeiro do Sul, que a gente sempre vinha em Cruzeiro do Sul, né, visitar minha tia, né, Guajará e o Seringal, né, onde a gente morava, né, lá no Paraná da Floresta. Então, para mim, não existia outros lugares a não ser esses. É até engraçado, mas a gente não tinha essa noção de que existia vida fora daquilo ali, entendeu? Né? Então, quando a gente se mudou, eu me lembro que a gente estava brincando ali no terreiro de futebol, na rua, e aí a gente olhava e, rapaz, um caminhão carregando ali as coisas, colocando um bocado de mudança dentro das coisas. Quem é que vai se mudar? E, na verdade, a gente mal sabia que era a gente que estava de mudança. Aí, quando foi assim, a base de umas 5 horas da tarde, já anoitecendo, aí minha mãe gritou, bora que nós já vamos. Não deu tempo nem tomar banho, não deu tempo de vestir uma roupa, nem nada. Só foi pular dentro do caminhão, o caminhão aberto, né, a estrada cheia de poeira ainda. Eu me lembro que tem até uma história que eu conto que é engraçado, quando a gente estava indo, as estradas tinham muito buraco, né? Mas era de lama. E aí a minha mãe tinha levado uma farofa dentro
uma farofa dentro de um vaso pra gente comer, porque a gente não tinha dinheiro para parar e também não tinha tanto restaurante na BR ainda, né? Porque tava abrindo a rua. E aí a gente pegava a colher para comer, quando a gente metia a colher aqui que ia levar pra boca, dava no buraco, derramava, melava tudo. Até que chegou uma hora que a gente meio que se apurriou mesmo, metia a mão dentro, botava na boca a farinha. Então já chegou lá todo sujo, eu cheguei lá com o short partido. A gente passou frio nessa estrada, né? E demorava muito para chegar, né? Para nossa sorte, a gente não pegou nenhuma chuva dessas que tinha lá dentro, né? Porque se pegasse uma chuva, na ladeira daquela dali era uma semana na estrada. Tem 2 momentos assim que para mim foi muito difícil, né? Um dos meus primeiros momentos é quando a gente morava ainda no Guajará, né? Que eu adquiri uma doença, né? Chamada tosse braba. Eu nem sei se existe essa doença ainda. Mas para mim era muito ruim. Eu não conseguia estudar, não conseguia brincar, né? Então essa na minha infância foi a pior de tudo, né? Que eu sofri. Mas na minha adolescência ali, pré-adolescência já, a gente sofreu muito quando nossos pais se separaram, né? Para mim foi a maior dificuldade que eu enfrentei, né? Então hoje eu valorizo muito a família, porque eu sei o quanto que é ruim ter uma família destruída, né? Ter uma família ali que a criança, como era eu, a gente nunca pensa em um dia ficar sem pai ou sem mãe. E nessa época que os meus pais se separaram, eu sofri muito, porque a minha mãe, ela veio para Guajará cuidar da minha irmã que estava grávida. A gente ficou lá em Rio Branco. E o meu pai se apaixonou mesmo por essa mulher. Passava até dias para lá, para casa dela. E eu mais o meu irmão, a gente sofreu muito. Eu me lembro ainda que teve tempo que foi preciso a gente ir, né, para o lixão, né, os caminhões tipo Araújo, Gonçalves, que eram os supermercados grandes que tinha em Rio Branco. Eles jogavam aquelas cartelas de ovo, né, no lixo, e a gente ia catar ovo por ovo ali para trazer para casa, para saber quais que estavam bons e quais que não estavam bons. E aí nesse período eu arrumei um trabalho para mim e para meu irmão na padaria, né? A gente trabalhava cortando pão para fazer torrada. Os pão que não vendia num dia, a gente pegava, cortava e secava para o dono da padaria vender, e ele pagava a gente por aquilo. E isso era o dinheiro que a gente juntava para a gente comprar comida. Então a gente sofreu muito, muito mesmo. Eu dizia para Deus, cara, como pode isso acontecer comigo? Sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal a ninguém, minha mãe nunca fez mal a ninguém. Minha mãe não merece passar por isso. E a gente via a mãe fumando, bebendo, coisa que ela nunca fez, né? Mas para tirar aquela dor que ela sentia, ela usava esse meio, né? Que era o meio do cigarro e o meio da bebida. E aí uma noite, eu me lembro bem, eu sentei no sofá, né? E eu comecei a chorar ali, desesperado mesmo. Minha mãe sentou comigo no sofá. E minha mãe falou para mim, né? Meu filho, isso vai passar. Isso é apenas uma fase, né? E isso vai passar. E ela tentava me consolar, mas no mesmo tempo que ela tentava me consolar, eu via a dor que ela estava sentindo. Teve um dia que, de madrugada, ela se levantou, foi na cozinha, pegou umas facas e saiu atrás do meu pai. Segundo ela, ia matar os dois, né? E eu saí vigiando ela nas ruas, né? Eu me lembro que tinha uma ladeira bem alta, assim, perto da minha casa. E aí ela saiu descendo a ladeira e eu ia me escondendo atrás da cerca, atrás dos postes, nos cantos dos muros, para que ela não me visse, né? Porque também era muito perigoso, a gente morava na Sobral, em Rio Branco. Era muito perigoso ela estar lá pela madrugada. E aí quando chegou lá na panificadora, ela tentou entrar lá, bateu na porta até meu pai abrir. Quando ele abriu, a gente entrou dentro. E nesse momento, o sentimento mal tomou de conta do meu coração. E eu falo sempre, né, que nessa época não foi o diabo que entrou em mim, não. Foi eu que entrei no diabo, porque eu não sentia o controle das minhas emoções. Eu tentava reagir de uma forma, mas eu não conseguia. A gente entrou dentro, a gente procurou essa mulher, procurou. E graças a Deus a gente não achou ela.
né? E aí a gente saiu para fora da padaria, meu pai mandou a gente ir embora, e aí com um pedacinho ela saiu lá de dentro. E aí meu pai pegou a faca que estava na mão da minha mãe e deu para essa mulher. E aí disse para ela, agora, disse para minha mãe, né? Agora você vem bater nela, ela estando com a faca, eu vou deixar ela ali furar. Eu fiquei com ódio, né? Que eu não conseguia me controlar. E aí eu chamei minha mãe, tirei ela de lá, né? E o meu pai veio atrás da gente. E eu me lembro que no pé da ladeira eu comecei a esculhambar com ele, chamar ele de palavrão e tal, né? E aí ele falou que ia me bater. Só que eu já era fortinho, né? E como eu estava possuído, nada que fizesse comigo eu ia sentir dor por aquilo. E eu e meu pai trocamos um soco mesmo. Nós trocamos soco mesmo, de briga, de tapa, né? E eu me lembro que em uma dessas cenas, eu dei um tapa no rosto dele, né? Ele olhou para mim e disse, olha, a partir de hoje, você não é mais meu filho. A partir de hoje você não tem mais a minha bênção. E aquilo, cara, aquilo acabou comigo de um jeito que, sabe, não tem sentimento que descreva esse momento. E aí eu lembro que eu subi mais na ladeira, parei de frente da minha casa, coloquei a mão para trás e fiquei de cabeça erguida e ele ficou me batendo. E batia nas minhas costas, e batia nos meus peitos, no meu rosto, né, na minha cabeça. E aquilo, eu não sentia nada. Ali eu estava dormente, possesso, eu posso dizer assim. Eu não sentia nada aquilo, né? Aí ele pegou uma tora de pau, assim, uma perna manca. Aí disse que ia me bater até para me sentir, né? Aí eu falei, pode bater. E eu me lembro isso nitidamente. Eu tô contando pra ti aqui, né? E parece que eu tô vendo, né, a cena. E aí minha mãe chegou e disse, você bata nele ainda. Se você bater nele, você nunca mais olha na minha cara e eu ainda vou ligar pra polícia para você ir preso. E aí ele desceu e saiu e foi pra casa dessa mulher. Então esse foi um dos momentos, assim, piores de toda a minha vida, né? A separação, essa palavra de maldição que ele tinha liberado sobre a minha vida. Então tudo isso foi bem terrível, né? Mas para não deixar a história aí, para todo mundo entender bem, aconteceu que nós voltamos embora para Guajará. A minha mãe comprou uma casa, meu pai ficou lá com a mulher. E a gente ficou e eu fiquei como dono da casa, né? Eu era o cabeça da casa. Então eu trabalhava, estudava, cuidava da minha mãe, tinha que dar conta das coisas tudo de casa, então eu me tornei responsável bem cedo, né? E aí quando a gente chegou em Rio Branco, eu me envolvi na noite, entrei numa banda de pagode, né? Até que um certo dia o Espírito Santo falou comigo. Aí entra a parte boa da minha história. Quando o Espírito Santo falou comigo e eu entreguei minha vida ali para Jesus, né? Me reconciliei e decidi que nunca mais eu ia sair da presença de Deus. E aí eu fui para o encontro com Deus, né? E quando eu voltei do encontro com Deus, eu chamei meu pai, pedi perdão a ele me perdoou, ele também pediu perdão a mim. E hoje o meu pai é meu discípulo. Então isso foi coisas que eu vivi assim, que só Deus pode fazer. Quando eu fui para Rio Branco, né, já fui convite da igreja, então eu já tinha noção do que eu queria para mim, né? E aí a gente começou um propósito de Daniel de 90 dias lá na igreja. Era um desafio que estava tendo na igreja, né, para avivamento, parte espiritual, e eu comecei a fazer esse propósito. E aí o meu irmão mais velho do que eu ia casar, né, o Daniel. E aí ele me convidou para ser padrinho do casamento dele. Quando eu chego lá em Guajará para o casamento dele, vindo de Rio Branco, aí ele disse para mim, né, que a pessoa que ia ser o meu par, né,
ia ser a Amanda. Só que eu não sabia quem era, não conhecia ela, nunca tinha visto ela, né? E eu estava fazendo ali 90 dias de jejum. E quando eu vi ela a primeira vez, né, entrando na igreja, eu cheguei para ela assim, bem tranquilo, sabe? Eu acredito que hoje foi Deus, né? Porque eu estava orando por isso há muito tempo, né? Tava 4 anos que eu não namorava, que eu não tinha contato com mulher, relacionamento. E aí eu falei para ela, olha, eu vou casar com você. Aí ela começou a rir e disse, rapaz, esse cara é doido, é? Aí falou para minha cunhada, né? O Vanessa, esse menino que tu chamou aí para ser o meu... Ele é doido, é? Disse, não, porque ele disse que ia casar comigo. Minha liga não, que o Natan é assim mesmo. Só que eu tava numa ativação espiritual forte, né? Já tava já com quase 60 dias de jejum ou mais, né? E aí passou, ela tinha namorado, né? E aí eu terminou o casamento, eu fui tocar numa vigília, lembro bem, fui tocar na vigília depois do casamento do meu irmão, pregar também, e depois fui embora para Rio Branco. E aí com meses, eu acho, quase anos, eu nem lembro mais. Aí ela apareceu lá em Rio Branco. E aí quando ela apareceu lá para ir para um culto, né, com a gente, ela já não estava mais num outro relacionamento dela, nem nada assim. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu falei que ia casar contigo, e ela estava dirigindo. Aí ela estancou o carro. Aí ela estancou o carro, eu falei, não fica nervoso não, que eu vou casar com você mesmo. Aí que você chegou, né? Só que eu falei isso, tom de brincadeira, né? E aí passaram-se o tempo, a gente começou a conversar, né? E aí eu já tinha decidido, chamei ela para a gente conversar com nossos líderes, né? O apóstolo Edgar e a apóstola Rosália na época. A gente conversou, decidiu orar, fizemos um compromisso. E aí eu vim em Cruzeiro, pedi o pai dela e a mãe dela pra gente... Pedi para orar primeiro com ela, né? Depois eu voltei de novo, aí pedi para me compromissar com ela, né? Porque lá na igreja que a gente congregava, não tinha namoro, né? Lá eu orava, compromissava, noivava e casava. E eu passei por esses compromissos, por esse período todo, né? Com ela. E hoje nós temos aí um casamento abençoado, né? Então, sou muito feliz por isso. Na minha infância, eu sempre gostava de cantar. Só que eu cantava muito mal. Não que hoje eu cante bem, né? Mas eu canto razoavelmente. Eu cantava muito mal, né? E a minha voz era muito rouca. Então, tipo assim, eu sou rouco, né? Dá pra perceber um pouco que eu sou rouco. Mas eu era muito rouco. Então, pra mim, era impossível cantar, né? Só que um dia, eu estudava lá no Serafim, na Rio Branco, na escola ali na Sobral. E aí chegou um cara lá, né, com um violão, com um curso de violão. Aí eu falei, cara, eu vou aprender a tocar. Eu fui pra igreja, né, e aí conheci um cara, o Fábio. Aí ele começou a me motivar a aprender, a tocar, a cantar. Ele também tinha vontade de tocar e cantar. E aí um dia a gente estava assistindo uma ministração do Marco Feliciano, O Poder da Adoração. Aí nessa ministração ele meio que girou uma chave na minha cabeça, né? Quando ele disse que Lúcifer descia com os anjos para o jardim, ensaiavam e subiam e se apresentavam para Deus. Aí eu falei, cara, se os anjos ensaiam, se os anjos ensinam, eles podem me ensinar, por que não? Né? E aí eu ia de noite, fazia campanha de jejum, de oração, ia dormir de madrugada tocando, e toda a vida eu orava para que Deus mandasse os anjos para me ensinar. E por incrível que pareça, foram se passando os dias, eu dentro daquele propósito ali, envolvido e tal. Então eu dormia, sonhava, e quando eu acordava eu estava sabendo de várias coisas que eu não sabia no dia anterior, né? Aí eu comecei, os anjos estão me ensinando. É tanto que hoje, se me perguntarem, muitas coisas que eu aprendi, eu não sei como que eu aprendi, eu só sei que eu sei. Então às vezes as pessoas perguntam, Natan, quem não canta, tem a possibilidade de aprender a cantar? Eu falo, tem. Tem como tem. Então, diferente das outras pessoas, diferente dos meus irmãos, eu digo assim também, os meus irmãos nasceram com um dom para isso. E eu não nasci. Eu adquiri o dom. Né? Deus me deu o dom. É tanto que teve um desses episódios da minha vida que eu me desviei, que eu cheguei a perder a voz. Né? Perdi a voz a voz de não fala, mas a voz de cantar.
Tipo, eu falava, conversava e tudo, mas quando eu ia cantar, eu não conseguia cantar de jeito nenhum. Então eu adquiri o dom. Falar de Jesus para mim é muito fácil, né? Mas eu vivo outra vibe com Jesus hoje, né? Digamos assim. Ontem mesmo eu estava conversando com o Davi, né? Sobre Jesus. E eu conversando com ele, deitado na cama, à tarde, e explicando para ele, né? Por que a gente serve Jesus, eu e a mãe dele, né? E eu falando de Jesus para ele, ele começou a chorar, né? E eu estava falando para ele que eu não sei o Jesus pelo que Jesus vai me dar ainda. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele não terminou ainda. Mas pelo que ele já fez, se eu gastar a minha vida toda para ele, por amor a ele, ainda não é o suficiente, né? Tirar tudo que Jesus tirou de dentro de mim. Isso é de fato algo que nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser ia conseguir fazer, né? Eu fui um menino que no período de separação dos meus pais, da minha infância, eu sonhava em ser traficante. E hoje ser ordenado a pastor para um jovem, para uma criança que não tinha expectativa de vida, né? Não, um improvável. Jesus me trazer para esse nível de vida é algo que não dá para explicar. Bem, a mensagem que eu deixo para você que vai assistir minha história, ouvir, conhecer um pouco, né, do que Deus fez na minha vida, só tem uma coisa a lhe dizer: nada nessa vida vale mais a pena do que servir Jesus e ser fiel a Ele. Se você fizer essas duas coisas, amar a Ele sobre todas as coisas, nada na sua vida vai ser tão importante quanto Ele. Então, que a minha história fale um pouco ao seu coração, né, e que você entenda que Jesus ele é o suficiente.